Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula onde nós vamos abordar o assunto sobre gerenciamento das aquisições do projeto, ok? Nós vamos conhecer algumas especificidades e saber agora, no caso, o objetivo dessa área de conhecimento, que é comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. É importante nós ressaltarmos, no caso, que a maioria dos projetos, se não todos, não são autossuficientes. Isso quer dizer que eles dependem de terceiros, de fornecedores e, portanto, nós precisamos trabalhar com esses fornecedores a fim de adquirir produtos, serviços necessários para o bom desempenho do nosso projeto. Essa área de conhecimento ela existe para isso, para a gente poder fazer essa gestão, esse relacionamento com os fornecedores a fim de adquirir esses produtos externos à equipe do projeto. Tudo bem? Avançando aqui então, nós temos também que gerenciamento das aquisições, ele busca desenvolver e administrar acordos como contratos, pedidos de compra, memorandos de entendimento ou acordos de nível de serviço internos, né? Então, essa questão do contrato é fortemente tratada dentro do gerenciamento das aquisições, tanto que um dos trabalhos que nós fazemos dentro dos processos é justamente administrar contratos, isso no monitoramento e controle do projeto. Nós administramos contratos e precisamos estar atentos a peculiaridades, a detalhes associados a essa temática se queremos fazer uma boa gestão, no caso, dos contratos dos nossos projetos. Conhecendo então os processos de gerenciamento das aquisições, nós temos 3 processos na 6ª edição do PMBOK, que são planejar o gerenciamento das aquisições, no planejamento, onde é gerado um plano de gerenciamento de projetos, onde inicialmente a gente tem um levantamento de nível macro de fornecedores, a gente tem uma ideia do que a gente vai precisar para o projeto, nós estabelecemos ali que tipo de contrato nós vamos trabalhar dentro do projeto, entre outras questões que fazem parte do plano de gerenciamento das aquisições. Na fase seguinte, na execução, o processo conduzir as aquisições que se preocupa em selecionar os fornecedores adequados para o projeto. Nosso propósito principal nessa etapa de execução é selecionar fornecedores, né? Esse é o resultado do processo. Então nós vamos buscar esses fornecedores, nós vamos cotar, nós vamos obter informações, nós vamos escolher um fornecedor que vai trabalhar conosco e vamos assinar um contrato com ele, né? Esse é o processo, conduzir as aquisições. Já controlar as aquisições é o momento onde nós vamos administrar esses contratos junto aos fornecedores. Nós vamos cobrar resultados, nós vamos resolver pleitos associados aos contratos, nós vamos também encerrar esses contratos, né, dentro desse processo. Então, esse é o trabalho feito durante essa etapa de monitoramento e controle. Relembrando, execução, seleção de fornecedores por meio do processo conduzir as aquisições e monitoramento e controle responsável principalmente pela administração dos contratos feitos com esse fornecedor, análise de desempenho desses fornecedores, tudo bem? Alguns conceitos chaves associados com essa temática, nós temos aí, não é requerido que o gerente de projeto seja especialista, mas ele deve estar familiarizado com o processo de aquisições. Não é exigido que ele seja sênior em gestão de contratos, por exemplo, mas algum conhecimento é essencial para que ele possa conversar com o fornecedor, para que ele possa trocar alguma ideia, né, fazer ali a ponte. Normalmente pode ter dentro do projeto, se eu estou falando de projeto de grande porte, um especialista em contratos, alguém que vai conduzir esse processo, né? E ele tem que estar familiarizado para saber conversar tanto com esse especialista quanto, né, fazer essa ponte, esse diálogo com outros fornecedores. Então não é requerido, né, que ele seja um grande especialista do assunto, uma vez que ele pode contar com um especialista para ajudar nesse processo e basta apenas que ele tenha um conhecimento básico sobre essa questão de administração de fornecedores, de contratos. Normalmente não é o GP que assina contratos, é alguém que está acima dele, né, que vai assinar esses contratos junto a fornecedores, no caso. Então o GP ele apenas facilita o processo de escolha do fornecedor junto à equipe, né, e prepara toda a documentação e envia para alguém, que pode ser, por exemplo, o patrocinador. Outro ponto, tudo que não estiver no contrato não pode ser legalmente exigido
Parece óbvio isso, né? Mas a gente cai muito em algumas pegadinhas do PMBOK, porque às vezes na prática a gente tem às vezes a tendência de vamos fazer isso aqui para o nosso cliente, não está no contrato, mas não tem problema, depois a gente acerta. Não, tudo tem que ser feito de maneira formal, ok? Tem que ser tudo registrado. Então, tudo que não estiver no contrato não pode ser legalmente exigido e nem feito no caso. O cliente quer, vamos formalizar isso junto ao contrato. Outro ponto, normalmente as organizações possuem regras de aquisições e cabe ao gerente de projetos e à equipe respeitar essas regras. É muito comum toda empresa ter um departamento responsável pelas aquisições, um departamento de compras ou de suprimentos, no caso, que tem ali uma rotina, que tem ali processos, e o GP, é importante que o GP siga aqueles procedimentos, considere, né, aquela rotina, aquela cultura para poder gerenciar o seu projeto. Continuando sobre conceitos-chave associados com a temática de aquisições, nós temos duas figuras importantes aqui no caso, que é a do vendedor e do comprador. O vendedor é a mesma coisa que contratada, fornecedor, prestador de serviço, ok? E o comprador é o contratante, cliente, solicitador de serviços. Quaisquer um desses termos podem ser referenciados no exame, né, PMP, CAPM, mas o PMBOK costuma mais tratar como vendedor e como comprador. Mas vendedor, como eu disse para vocês, é o fornecedor e o comprador é o cliente, por exemplo, a parte cliente, né? Pensando no ciclo de vida do projeto, no que tange às aquisições, a gente pode ter que em um determinado momento um licitante, uma pessoa interessada em prestar serviço para o nosso projeto, né, que tem as qualificações, e aí eu vou... Normalmente eu posso ter mais de um licitante, né, e eu tenho que selecionar aquele que melhor me atende. E aí, uma vez analisado esses licitantes aqui, a gente pode chegar a um que eu acho que é melhor para o projeto, tem um custo-benefício interessante, onde nós teremos aí uma fonte selecionada, correto? Essa fonte selecionada é que vai trabalhar comigo, nós vamos trocar algumas ideias, informações e vamos elaborar um contrato para a etapa seguinte, a gente ter um fornecedor ou vendedor contratado. Pensando em termos de processo, nós podemos, por exemplo, quando nós estamos planejando as aquisições, é o momento que eu posso inclusive sugerir fornecedores ou licitantes aqui no caso. Ainda no processo de conduzir as aquisições, eu vou levantar mais informações sobre esse licitante, vou buscar novos, além daqueles sugeridos no processo anterior, e aí esse processo vai possibilitar escolher um fornecedor, né, no caso, onde a gente vai ter uma fonte selecionada, em que nós vamos buscar aí fechar um contrato, formalizar esse processo junto a esse fornecedor. Ainda em conceitos-chave, eu quero trazer algumas informações relevantes, por exemplo, em relação a projetos grandes. O vendedor pode se tornar parte de uma equipe do projeto integrada depois que o contrato for adjudicado. O que quer dizer isso, né? É comum um projeto grande precisar de fornecedores especializados. Eu contrato o cara e o cara vira uma espécie de membro da minha equipe. Ele é um terceirizado atuando internamente na minha empresa. Essa expressão adjudicado é um termo utilizado muito em contratos que quer dizer confirmar o interesse por meio de contrato. Quando você adjudica um contrato ou um fornecedor, você está dizendo que ele foi escolhido para poder trabalhar com o seu projeto. Você vai formalizar esse processo, ok? Já em organizações pequenas ou startups, no caso, o gerente do projeto pode assumir o papel de autoridade de compras para negociar e assinar contratos diretamente. Nós chamamos aí de compras descentralizadas porque não existe um departamento responsável por fazer essas compras. Então o gerente de projetos ou ele faz ou ele delega algum membro da equipe para poder fazer este trabalho. Essa é uma característica comum a empresas pequenas ou mesmo startups. E organizações maduras, as funções de compras e contratações serão realizadas por um departamento separado com função específica para comprar, negociar e assinar contratos. São o que nós chamamos de compras centralizadas, né? Então a empresa é madura, ela tem um departamento, esse departamento tem know-how, tem conhecimento sobre como fazer compras, né, como comprar melhor
E, portanto, o gerente de projetos ele pode fazer o uso dessa estrutura de maneira a adquirir bens e serviços para o seu projeto. E, por fim, nós temos também projetos com contratos internacionais, ok? Onde as jurisdições legais em que os contratos serão administrados são definidas claramente no contrato. Nós temos que definir como que as coisas vão funcionar. Imagina, por exemplo, que você contrata uma empresa dos Estados Unidos. Como que vai ser essa relação contratual? Quais as leis serão seguidas ou obedecidas? Qual que é a moeda que vai ser utilizada para transações financeiras nesse negócio? Como que vai ser feita a conversão? Se, por exemplo, tiver uma oscilação grande da moeda, como que vai ser realizada a compensação dessa questão junto ao contrato? Então, essas diretrizes, elas têm que estar explícitas dentro do contrato sobre como que vai funcionar essas relações, qual que é o papel de cada um, o que deve e o que não deve fazer dentro do contrato. Sobre tendências e práticas emergentes, nós temos aí avanços em ferramentas, cada vez mais ferramentas disponíveis para nos ajudar nesse processo de fazer gestão de contratos, por exemplo, que nós podemos fazer uso para facilitar o nosso processo no dia a dia. Temos também gerenciamento de riscos mais avançado que nos protege melhor, mais ferramentas, mais recursos para poder fazer gestão de risco de fornecedores. Nós temos aí mudanças em processos contratuais que nós precisamos gerenciar, precisamos acompanhar. É comum muito acontecer mudança contratual e aí a gente precisa adaptar, a gente precisa fazer essa atualização do contrato de forma a explicitar essas mudanças, certo? Temos também a questão de logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos como um todo. Essa palavra até então não estava presente no PMBOK, cadeia de suprimentos, mas isso é um assunto muito forte quando em se tratando de aquisições, em se tratando de compras. E essa preocupação agora com toda a cadeia de suprimentos, Desde lá o fornecedor, o produtor, seja lá o que for, até os momentos que a mercadoria chega para mim e depois que ela vai para o cliente final. Então, essa preocupação toda, ela pode impactar no projeto, os riscos associados com a cadeia, e cabe nos pensar nessas questões também. Tecnologia e relações com as partes interessadas, outros fatores também que podem trazer algum tipo de impacto, Quais tecnologias estão sendo utilizadas e se as partes interessadas estão bem envolvidas dentro do projeto. Por exemplo, a principal parte interessada dentro dessa área de conhecimento são os fornecedores. Nós precisamos construir uma relação ganha-ganha com esses fornecedores se nós queremos, no caso, adquirir uma certa sustentabilidade de relacionamento. Precisamos do fornecedor, logo precisamos do quê? Construir uma relação duradoura, remunerá-lo adequadamente em função do trabalho que ele realiza, porque esse trabalho é importante para o meu projeto. E por fim, aí nós temos o engajamento de teste, a utilização de testes, de avaliação de desempenho, para que nós possamos aí saber que rumos que nós estamos tomando, como é que está o andamento dos trabalhos e fazer assim uma gestão mais adequada dos nossos recursos, tá bem? Sobre tailoring é importante nós considerarmos alguns aspectos como complexidade das aquisições. É muito complexo? É pouco complexo? Que instrumentos nós vamos usar para adquirir coisas? Localização física, onde você está, tem disponibilidade de fornecedores? Imagina que você está numa região inóspita, Você está numa área onde você precisa de determinados fornecedores, você precisa fazer alguma coisa para poder atrair esses fornecedores. Governança e ambiente regulatório, prestar muita atenção em aspectos regulatórios do mercado, questões do governo que podem impactar essas questões de aquisições externas do projeto e disponibilidade de contratados, mão de obra especializada disponível no mercado. Você tem que fazer um levantamento antes, saber o que tem, se você vai encontrar fornecedores e como que você vai lidar para selecionar os fornecedores mais adequados para o seu projeto. Em relação a ambientes ágeis ou adaptativos, nós temos o seguinte: vendedores são utilizados para estender a equipe a partir de um modelo com riscos compartilhados em que o vendedor e o comprador dividem riscos e recompensas. Esse assunto nós vamos explorar bastante para poder entender como que funciona essa relação de divisão de recompensas, de ameaças dentro do projeto, se ocorrer alguma variação. Então, ambientes ágeis é muito comum
o fornecedor ser inserido na equipe do projeto, ok? E projetos maiores podem usar a abordagem adaptativa para algumas entregas e uma abordagem mais estável para outras, compondo aí no caso um modelo híbrido, permitindo com que nós possamos adaptar conforme a necessidade que nós temos relativa às aquisições que nós estamos efetuando dentro dos nossos projetos. Então é isso aí, te vejo na próxima aula. Até mais, hein?